Muito bem, vamos falar com a Ode Cunha, que é doutor em economia, ex-secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul, e hoje conselheiro de várias empresas. Ode, bem-vindo, muito obrigado aí pela disponibilidade do seu tempo. Obrigado, Cláudio, é um prazer estar aqui no Papo Antagonista com vocês. Estamos também com o Rodrigo Oliveira, que é o nosso analista de mercado e jornalista econômico e apresentador do Morning Call, o nosso boletim matutino aí de economia. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Cláudio. Aode, muito prazer. Maravilha. Aode, já começando aqui com a história da PEC da transição, eu estou chamando de PEC do Foro de São Paulo, porque eu já ouvi aqui PEC da Argentina, PEC da Venezuela, PEC do rombo, PEC da gastança. Qual a sua avaliação desse texto que foi entregue pela equipe de transição para tramitar aí e abrir um espaço fiscal tanto para o pagamento do Bolsa Família como para auxílios, né, como farmácia popular, merenda, a próprio pagamento de merenda escolar, que não estavam previstos no orçamento, mas que o governo, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, me disse que faria o gasto necessário conforme a evolução da economia e os ajustes que fossem necessários ao longo do próximo ano, caso o governo Bolsonaro fosse reeleito, né? Assim como ele fez em alguns outros momentos, especialmente com recursos extraordinários, né, da arrecadação. Mas, enfim, qual a sua análise mais objetiva desse texto e essa manobra que está sendo apontada aí por muitos analistas para permitir que o governo Lula já de cara faça esse rombo fiscal? Cláudio, eu vejo com preocupação, porque, claro, todos sabem que durante a campanha presidencial foi prometido a manutenção do auxílio emergencial de R$600. Aliás, os dois candidatos, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, prometeram e que precisaria se achar espaço no orçamento e que no atual orçamento não havia esse espaço. O que surpreendeu, eu diria, negativamente, do ponto de vista de responsabilidade fiscal, foi que não só o adicional, mas como todo o valor do antigo Auxílio Brasil, o atual Auxílio Brasil, futuro Bolsa Família, novamente, vai ficar fora do teto de gastos. Então, a gente não está falando mais sobre 50, 60 bilhões adicional. Nós estamos falando sobre 175 bilhões, ou seja, o que já estava dentro do orçamento, dos R$400, mais esse adicional. E com isso, ficando fora do teto de gastos, abre um espaço adicional de mais de 100 milhões de reais, de 100 bilhões de reais, perdão, para novos gastos, seja em obras de infraestrutura, o que for. Isso não cabe efetivamente na atual situação fiscal do Brasil. O Brasil deve ficar aí com um superávit primário desde 2012, neste ano, mas todos sabemos que por conta de aumentos temporários de receita, porque a inflação foi muito alta, e se essa PEC se transformar como está se imaginando, esse superávit ele vai para um déficit de 2% do PIB, o que é muita coisa numa mudança de um ano para outro só. Sem contar que há essa discussão de talvez ficar 4 anos fora do teto e muita gente fala já de uma maneira permanente. Então, o sinal é muito ruim e é um sinal que prejudica a própria ideia de sustentabilidade da política social que o próximo governo quer prometer. Qual é a grande diferença entre o que foi feito na pandemia, né, com o orçamento de guerra e todo o recurso fora do orçamento que se precisou implementar, né, com as políticas aí de apoio ao enfrentamento da pandemia? Qual é essa grande diferença? Porque muita gente, os petistas especialmente, os apoiadores do governo, estão usando o exemplo. Mas o Lula, o governo Bolsonaro, o Guedes, estourou em mais de 700 bi, né, ao longo de 4 anos e tal, e a maior parte desse recurso, a gente sabe, foi o orçamento de guerra aprovado aí pelo Congresso para o enfrentamento da pandemia. Qual é a grande diferença entre esses gastos, né, e essas implementações? Eu acho que a maior diferença é que na própria legislação, na lei do teto de gasto, já se previa uma excepcionalidade eventual no caso de uma própria pandemia, né, de uma catástrofe, de ter essa excepcionalização. Isso foi utilizado, grande parte aí desses 800 bilhões que se fala, foi utilizado principalmente em 2020 e uma boa outra parte em 2021, realmente no auge da pandemia. Mas nós não podemos levar essa regra de excepcionalização neste nível, no meu entendimento,
para que isso vire rotina. A gente não pode confundir isso com os programas correntes, habituais, que o governo quer fazer e pode fazer. Foi um governo democraticamente eleito, na minha opinião, e tem condições de fazer isso, mas você precisa mostrar qual é a fonte desses recursos. Quando você não mostra, e numa situação fiscal que nós já sabemos que é difícil, já seria difícil para esse ano, né? Independente dessa mudança nesse nível, é o que nós estamos vendo no mercado. Você vai ver dólar subindo, bolsa caindo, taxas de juros subindo, e quando as taxas de juros sobem, a própria despesa com juros do governo aumenta. Isso limita o próprio orçamento do governo para executar políticas sociais. Então, na minha avaliação, é um erro que pode custar caro para a própria ideia do novo governo de poder expandir gastos na área social. Rodrigo? Aode, eu queria fazer a pergunta seguinte. O André Lara Rezende é um camarada que defende que o juro alto é que causa inflação. Né? Uma corrente diferente econômica, assim, não é a majoritária, mas dentro ali da equipe de transição encontra pontos de contato com outros componentes, excetuando aí o Pércio Arida. Você já foi secretário de Finanças, você entende esses gastos e receitas do país, e eu queria saber se caso esse governo realmente aposte nisso que o Lula tem tangenciado aí nos discursos, que é de colocar o juro para baixo meio que na marra, e aí sim gastar com... Eu não estou falando que não precisa gastar com social, obviamente, mas aí gastar com social porque você estaria economizando no pagamento de juros, né? E isso faz sentido para você? Você acha que tem qual a chance disso funcionar, basicamente? Bom, o André Lara é um economista de ótima formação, trabalhou lá no Plano Real, mas efetivamente nos últimos anos ele tem se distanciado do ponto de vista de pensamento econômico de outros pares que trabalharam com a gente, como o próprio Pércio. A visão dele, eu acho que é uma visão que não condiz com a evidência que nós vemos, não só no Brasil, mas em vários países. O juro na economia você não consegue baixar na marra, como se diz. Juros mais baixos existem em qualquer economia quando você tem um ambiente de inflação controlada, né? Situação fiscal e de endividamento do governo sob controle. E aí os detentores de dívida pública aceitam pagar uma taxa de juros mais baixa. Além disso, essa ideia de que o juro pode ir na marra para baixo, ela pressupõe, na minha opinião, uma outra ideia perigosa, que vai, inclusive, além desse tema de se gastar mais no orçamento, que é controlar as ações do Banco Central. Eu acho que um dos avanços importantes que nós tivemos, das reformas que nós tivemos nos últimos anos, foi a independência do Banco Central, ou seja, o Banco Central tem uma missão de controlar a inflação, e, portanto, se a inflação sai de controle, não tem outro jeito, ele precisa subir taxa de juros. Aliás, é o que está acontecendo no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos. Então, eu acho que, por melhor que sejam as boas intenções aqui, elas não têm materialidade na realidade. Taxas de juros mais baixas, nós vamos ter um ambiente de inflação sob controle e de responsabilidade fiscal. E isso permite mais investimentos, que a economia cresça mais, e aí sim, o próprio governo vai ter mais recursos para executar as suas políticas sociais. Você acha Desculpa, Cláudio. Perdão, pode prosseguir, Rodrigo. Você acha, rapidinho, só mais uma pergunta. Você acha que é possível... Eu conversava com um gestor de um grande fundo brasileiro, e ele falava que o Lula responde ao mercado, né? Ele ouve o mercado, e é o que não está acontecendo. Você acha que é possível que a gente tenha aí daqui um dia, dois, um passo para trás, ou do Lula ou de alguém importante na equipe, para dizer, olha, eu não estou falando que não vai haver responsabilidade fiscal, ou que a gente vai gastar como se não houvesse fim, né? Você acha que... Rodrigo, eu espero que sim, né? Eu estou torcendo, acho que como todos nós, para o país dar certo. Nós temos um governo que foi eleito para mais 4 anos. Eu acho e espero, né, que o pragmatismo, o bom senso de ouvir, não é só o mercado, né? A gente não está falando aqui de Faria Lima, ouvir o setor produtivo, ouvir o que as pessoas e quem acompanha o que já está acontecendo no mundo, o que já aconteceu no Brasil, estão dizendo.
E o que está se dizendo aqui não é que o governo não pode executar suas políticas sociais, não é que ele não pode, eventualmente, até gastar mais em áreas que ele pretende fazer isso, mas precisa mostrar um plano execuível para isso, né? Despesas precisam ser financiadas por receitas. Quando elas não são financiadas dessa forma e o déficit cresce muito, o mercado todo começa a olhar que a dívida vai sair fora de controle, e aí o juro corre antes, o juro começa a subir. Quando o juro sobe, os investimentos privados começam a parar, a economia começa a ter mais dificuldade para crescer, nós vamos ter menos geração de emprego, menos geração de renda. Então, o que eu espero, né, é que tanto o presidente Lula como seu entorno político passem a ser sensível a isso que está ouvindo. Tem gente que especula que talvez esses movimentos de agora sejam um teste para tentar extrair o máximo de espaço fiscal, de espaço no Congresso na largada, para não ter que voltar nessas discussões nos próximos anos, mas eu pessoalmente acho que é uma estratégia ruim, né? Porque ela desgasta no início, estressa o mercado de tal forma que acaba prejudicando um próprio bom início do governo, na minha opinião. Só para eu encerrar aqui. Desculpa, Cláudio. Não, juro. Eu não quero que você encerre, não, Rodrigo. Eu só não quero perder o fio da meada aqui. Então a gente faz um bate-bola e volta em você. Eu só queria aproveitar esse gancho, porque a gente está falando de receita, né? Como é necessário você ter a fonte de financiamento dessas políticas. O Guedes havia prometido fazer taxação de grandes fortunas, que aliás, que é uma pauta de esquerda, né, uma pauta do PT durante muitos anos. Não vejo o próprio PT nem o Lula falar disso agora. Mas ele vinha com uma abordagem, vamos dizer assim, mais de ir ajustando e trocando o pneu do carro com o carro andando, e ajustando, afinando o motor com o carro andando, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Você teve aí gastos que foram feitos, que também foram muito, muito criticados, né? O uso de receita extraordinária para baixar imposto, para baixar IPI, para baixar ICMS e tal, mas que isso, ele argumenta que é vamos dizer assim, uma política mais inteligente. Não tem esse cheque em branco de 4 anos, como se quer para o Lula. Você vê ano a ano, vê mês a mês, vê como é que vai fazendo e vai ajustando isso. Qual a tua avaliação da abordagem que foi feita na área econômica pelo governo Bolsonaro ao longo desses 4 anos, tanto agora com o que foi feito na época da campanha, que foi criticado, foi taxado como uma forma também de tentar capturar votos aí dos mais miseráveis, com o auxílio de R$600. Qual a tua avaliação? Nós temos aí alguns dados importantes de emprego, nós temos dados de dívida pública que baixou bastante. Como é que você vê esse cenário? Assim, queria um balanço da gestão econômica do governo Bolsonaro e essa perspectiva, essa proposta que se tinha, né, caso o governo fosse reeleito, para se bancar, dentro de certos limites, esses gastos extras do Bolsa Família, por exemplo. Bom, eu acho que a gente precisa considerar o contexto aqui, um contexto onde nós tivemos uma pandemia global. Essa pandemia, ela, de um lado, pressionou o governo para gastar mais, tinha que se gastar mesmo, porque nós tivemos uma interrupção de produção, geração de emprego, renda, né? Isso estava previsto, como nós já falamos, dentro do próprio teto de gastos. Por outro lado, nós tivemos inflação bem alta no Brasil, como não se tinha há muito tempo. Essa inflação aumentou as receitas governamentais, do governo federal e estados, e isso ajudou no equilíbrio das contas, né? Eu acho que houve um mérito nessa situação de controlar também a despesa com funcionalismo, que não consegue se controlar para sempre, mas o fato é que neste ano, com tudo isso, com essas condicionalidades, o Brasil vai conseguir um superávit primário pela primeira vez desde 2012. Relativamente apertado, né, porque tinha todas essas próprias promessas, o próprio governo Bolsonaro fez promessas para o próximo ano, mas nós vamos chegar com superávit primário, o mercado de trabalho estava melhorando, sim, continua melhorando, né, nós estamos numa recuperação boa da taxa de desemprego, e durante os últimos anos, teve, sim, vários subterfúgios para ir burlando a regra do teto, teve a questão do postergamento de precatórios, mas dentro de certo sentido, a gente tem uma situação hoje que eu digo que permite, né, um ajuste melhor. Mesmo o governo tendo que gastar um pouco mais, ele pode fazer isso sob certo controle, porque a gente não pode perder o controle de uma maneira total. E nesse ponto, eu acho que tem o seguinte, a gente precisa no Brasil, de uma vez por todas, começar a olhar
para os gastos públicos, para os programas sociais, de uma maneira mais eficiente, mais organizada. A gente precisa ter avaliação, porque senão essa conta nunca vai fechar. A gente tem essa cultura aqui no Brasil de achar que simplesmente mais dinheiro vai trazer melhores resultados na educação, na saúde, segurança, e nem sempre é assim. E essa conta não fecha, a gente está numa elevação contínua de gasto público e de carga tributária. O Brasil tem 33%, 34% de carga tributária para um país de renda média, média baixa, é muito alta. E aí, neste ponto, eu tenho uma divergência assim, da forma como o governo foi encaminhando, talvez por falta de base de sustentação política, que é nós precisamos avançar para uma reforma tributária. Né? O Brasil tem um conjunto de desonerações fiscais, de incentivos aí só no orçamento da União de mais de 300 bilhões de reais. Né? Ele faz esse manuseio, esse ano a ano, mas nós precisamos evoluir para uma reforma tributária mais ampla. Né? Eu acho que esse deveria ser um objetivo do novo Congresso, do novo governo. Nós precisamos definir o seguinte: que tamanho de Estado nós queremos. Né? Eu acho que o tamanho do Estado do Brasil está ficando muito grande e muito caro, porque ele entrega para o tamanho da renda do Brasil. Mas eu respeito as escolhas e as eleições. Né? Se a escolha é por um Estado maior, o que ele não pode é não caber nele. Ele precisa ser financiado de receitas de forma compatível. Senão nós temos déficit, taxa de juros alta, volta a inflação e aí não consegue se entregar nada. E é o que não se ouve do PT nessa transição é enxugamento da máquina, corte de gasto. Aí eu já passo a bola para você, Rodrigo. Eu só queria falar dos 100 bi, porque muita gente não está enxergando que quando você tira do teto o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, você tira não só o extra dos R$200, mas você tira os R$400 que estavam dentro do orçamento, que equivalem a 105 bi, você abre um espaço orçamentário que vai ser utilizado pelo governo para se gastar em quê? Né? Eles já querem o quê? Já querem no primeiro ano dar reajuste para todo mundo, querem fazer obra por todo o país, quer dizer, é muito dinheiro, né? 100 bi é muita grana, e é um dinheiro que não está, ele não está, não há a indicação da destinação dele, né? Ele abre-se esse espaço, mas não se diz, olha, nós vamos usar esse recurso aqui para XYZ programas. Eu acho que é exatamente isso, Cláudio. E aqui você tocou num ponto muito importante. Eu acho que esse é um momento, quando está se discutindo a PEC, muito relevante. Inclusive, eu escuto de vez em quando assim, poxa, mas estão criticando, estão fazendo oposição a um governo que nem começou. É justamente o contrário. É que se você errar agora, neste tamanho, nesta largada, não adianta você depois fazer uma regra fiscal que não vai parar de pé. Você falar em limite de controle da dívida, botar um superávit primário, onde você já se comprometeu a priori com tamanho de gasto que você não consegue financiar. Eu tenho insistido nesse ponto. Eu acho que o Brasil precisa avançar num programa como tem na Inglaterra, por exemplo, que a gente chama de Spending Review, que é de revisão constante dos programas. O Chile, aqui na América do Sul, é um bom exemplo, fez com o Banco Mundial e tem uma carga tributária bem menor do que o Brasil. Então, assim, nós precisamos compreender que só anunciar que mais despesas públicas, mesmo na área social, mesmo que meritórias, elas não necessariamente vão se transformar em melhoria das condições de vida das pessoas se não forem feitas num ambiente de responsabilidade, de prudência do ponto de vista fiscal. Hoje você é uma pessoa que já passou pelo mercado, né, de certa forma, e também pela vida pública aí, foi secretário de Finanças lá no Rio Grande do Sul. Pelo que você tem visto até agora, a gente devia esperar uma continuação lá do primeiro mandato do Lula ou uma continuação do segundo mandato da Dilma? Eu vou continuar no terreno otimista e esperando, né, que fosse do início do primeiro mandato, né, onde você tinha Henrique Meirelles, Marcos Lisboa na Secretaria de Política Econômica, Joaquim Levy na Secretaria do Tesouro Nacional, micro-reformas importantes. E eu acho que, eu vou dizer o seguinte, é mais importante ainda para o próprio governo, para o próprio presidente Lula, fazer isto, né? Ter esta boa dose de racionalidade, não é agradar o mercado, né? É dar condições efetivas de estabilidade macroeconômica, de um ambiente pró-reformas para que a economia cresça mais. É mais importante ainda isso agora do que 2002, 2003. 2002, 2003, a China crescia 12%.
Não existe mais isso, né? Nós temos uma China lá crescendo algo como 3%. O mundo estava numa fase de elevado crescimento com boom de commodities. Nós vamos ter no próximo ano um mundo que está ali próximo da recessão, com desaceleração econômica forte. Então, as condições são outras. É muito mais importante hoje ter uma boa política econômica, uma boa equipe econômica e bastante prudência e responsabilidade na área fiscal. A gente percebe, quando você coloca em perspectiva em relação a outras economias do mundo, a gente percebe um frequente uso ou uma manipulação, né, dessas comparações. Porque nos Estados Unidos a relação dívida-PIB é muito maior, então aqui a gente também tem espaço, por que não a gente gastar, daqui a pouco, né, vamos imprimir dinheiro, o que importa é atender ao social. E você já tem um presidente eleito que parece que realmente comprou uma guerra com o mercado, e que também acaba manipulando a narrativa nesse sentido. Olha, o que eu te peço aqui, quais são as consequências concretas que nós podemos ter nos próximos meses em termos de economia real, tá? Do dia a dia das pessoas, que eu acho que passa ao largo, né? Quem não está dentro do mercado ou dentro da política não entende muito bem que tipo de consequência essa discussão toda pode ter na sua vida, ali no seu dia a dia. Que consequências são essas, se a gente continuar nesse rumo, considerando a PEC do jeito que está, considerando o discurso do Lula do jeito que está? Bom, Cláudio, você fez uma menção inicial que é importante, que é o seguinte: não dá para comparar o Brasil com países como Estados Unidos, Europa, que tem um outro nível de riqueza, tem renda per capita de 60, 70 mil dólares, né? E tem um histórico anterior sempre de repagamento de dívida, a dívida sobe, mas depois ela cai. Então, essa é a nossa história. E é por isso que o Brasil não pode, o Brasil já tem uma dívida significativamente maior do que a média dos emergentes, né? A gente está falando num patamar aí acima de 60% da líquida contra 50 e poucos da média, já é alto. E se nós continuarmos a projetar um crescimento grande da dívida, se a gente for falar de dívida bruta, dependendo dessa PEC, ela pode nos próximos anos passar de 100% até. O que vai acontecer? E já está um pouco acontecendo quando se sinaliza isso. A taxa de juros começa a subir, não é a taxa de juros para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos. É aquela taxa de juros que quando, por exemplo, as empresas vão captar recursos para decidir se vão fazer mais uma fábrica, se vão expandir os seus negócios, se vão contratar mais pessoas, elas param, dizem, opa, está muito alta essa taxa de juros, eu não vou fazer isso. Quando elas fazem isso, tem menos empregos que estão sendo gerados. Os empregos passam a ser de renda mais baixa. Né? Ao mesmo tempo, o dólar ele passa a ser pressionado. O Brasil importa, tem importações, tem custos que estão atrelados a essas importações e ao próprio dólar. Com isso, a inflação também sobe. Quando a inflação sobe, quem é mais afetado é o trabalhador de baixa renda, né? Aquele que recebe menos. Quem tem recursos e tem condições de estar aplicando esses recursos em taxa de juros, em poupança nos bancos, é quem é menos afetado. Então é um contrassenso quando se fala que isso, se pedir responsabilidade fiscal, está querendo se agradar a Faria Lima, ao mercado financeiro. Não, é o contrário. É uma preocupação com aqueles que vão ser mais atingidos por inflação alta e menos geração de emprego. Tudo bem. Rodrigo, tem mais algum questionamento? Não, por mim está ótimo. Estou satisfeito também. Muito obrigado, Aode Cunha. Obrigado aqui pela participação. O programa permanece aberto para futuras colaborações e elas serão necessárias. Obrigado, Cláudio, Rodrigo. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Aode. Tchau, Rodrigo. Obrigado. Muito bem. Obrigado aí pela audiência.